Então encerrei a minha fala, agora vou passar para o internauta de novo. Vamos lá. O Marcelo está insatisfeito com o Palio 1.5 que ele tem, um Palio 97, está dizendo que ele está fazendo 14 km por litro. E ele quer mais. Na cidade? Não, na estrada. Na estrada. As dicas são essas que o Renato acabou de falar, né? É verificar todos esses itens que vão influenciar. Mas, né, para o ano do carro e pela motorização, né, o motor 1.5, ele não está muito fora, não. Agora a gente mexe com muitos carros e tudo, então eu não tenho uma tabela, assim, não lembro de todos os carros, né? Qual que é o consumo médio. Mas pelo ano, aproximadamente, pela motorização, né, 1.5 não é um carro tão econômico. Então, deve estar fácil. Se tem algum carro que você conhece que faça menos, você vai verificar esses outros itens, pneu, filtro de ar principalmente, olhar tudo isso para ver se está adequado. Você acha que a quilometragem do carro pode influenciar aí? Vai que o Palio dele tem 150 mil quilômetros. Sim. Se ele tiver com a manutenção em dia... O que acontece é que o motor, com o tempo, ele vai desgastando, vai vendo desgaste. E esses desgastes internos do motor proporcionam uma perda gradativa de potência. Então é lógico, uma vez que eu estou tendo uma perda de potência, eu tenho que acelerar mais para fazer o que o carro fazia antes. Então também é verificar, né, se for uma alta quilometragem, como estão os desgastes internos do motor. E antes, vou furar a fila aqui, ainda existe a questão de amaciar o motor? Eu sei que é uma questão um pouco mais polêmica, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas o meu carro, ele melhorou um pouquinho o consumo depois de 4 mil quilômetros. Parece que as peças assentaram e tal. Às vezes podia ser a forma como eu estava dirigindo também, alguma coisa nesse sentido. Sim. A questão do amaciamento, a gente fala hoje, não tem mais que amaciar o motor, né? Então a gente tem... Amaciar é fazer com que as peças se ajustem dentro do motor. Então hoje, com a forma mais moderna de montagem dos motores, praticamente todos os motores eles rodam dentro da fábrica antes do carro sair, então já é um pré-amaciamento. Então não dá muita diferença. Agora, é claro, uma pessoa que às vezes força pouco o motor, né, anda pouco dentro da cidade, e um carro que já roda, já é mais solicitado, dá uma diferença sim, né, porque também essas peças elas tiveram um funcionamento e um assentamento diferenciado. Agora, motores que fizeram uma retífica, passaram por um outro processo de uma nova montagem, novas peças, também é como se fosse um período de adaptação desses componentes. Eles vão se ajustar melhor para ter um melhor funcionamento. Então a gente fala, não existe mais ter que fazer isso, amaciar o motor, mas esses ajustes, né, com poucos quilômetros, ele já está rodando bem diferente de antigamente, que às vezes recomendava até, olha, anda tantos mil quilômetros para o motor ficar no ponto certo, né? No ponto assim, no consumo ideal, principalmente de óleo, né? Mas hoje não, hoje é um valor bem reduzido, uma quilometragem bem reduzida. Aí a gente fala que já nem tem mais. Não precisa mais. Isso. O internauta Enio está lembrando aqui de um mito do carro consumir mais em épocas de frio. Isso é verdade? Isso pode ser uma percepção, né? Quando o carro está frio, olha só, se ele é carburado, eu tenho lá que puxar o afogador, esperar o carro aquecer um pouco, principalmente se ele for álcool, eu vou esperar um pouquinho mais. Esse tempo que ele funciona mais, ele vai ter um consumo maior, porque eu tenho ele funcionando por mais tempo. E o motor é uma máquina térmica, né? Então ele trabalha melhor quando atinge sua temperatura ideal de trabalho. Por isso que a gente espera o motor aquecer. E já em veículos mais novos, injeção, eu já não tenho tanto esse problema. O sistema de injeção ele já regula a quantidade de combustível, sabendo que o motor já está frio, já programando para que ele aqueça mais rápido e que o motor funcione da forma mais adequada. E você está falando na questão térmica, é interessante que tem muitas pessoas que acham que a condição severa de uso do carro é você dirigir o carro por 5 horas seguidas, todos os dias, alguma coisa assim, e é o oposto, né? É o oposto. O meu carro tem uma condição severa de uso, porque eu dirijo menos de 6 km para chegar aqui, ele nem atingiu a temperatura ideal. Terrível. Então, assim, eu tento, às vezes eu rodo um pouquinho mais, eu faço um caminho um pouco mais longo, só para ele atingir. Tá certo que eu estou gastando mais combustível porque eu estou dirigindo, mas é mais para ele ficar... E nesse ponto é interessante falar a respeito do óleo, né? A gente está falando de consumo de combustível e tudo mais, mas quando a gente tem muitos casos dessa condição severa de uso, que é pela pouca utilização do veículo. Aí você tem um problema maior, que é uma contaminação do óleo,
né, que também pode ter problemas piores, problemas de borra, né, e chega até o travamento do motor. O que é isso? O carro esquenta pouco, o vapor do óleo condensa dentro do motor e vira gotículas de água, né? E é uma contaminação do óleo. Então esse óleo não pode ser trocado no mesmo tempo que se ele funcionasse de forma adequada, né? Eu ia no meu serviço de carro 3 quilômetros para chegar lá. Então tirava a vareta de óleo, estava cheia de gotinhas de água devido a essa condensação do vapor de óleo. 6 quilômetros. Será que eu preciso deixar o carro em casa? O ideal não você faz essa volta a mais, mas assim, a situação é essa, você roda pouco, então o que você faz? Verifica, troque o óleo antes, com mais antecedência, né? E para poupá-lo, e assim, sempre que puder, no final de semana, anda mais com o carro, faz uma viagem curta, para você realmente conseguir o seu carro fazer o que ele foi feito para fazer, andar, né? Rodar. O Leandro Eustáquio está perguntando se o famoso uso da banguela diminui mesmo o consumo do carro. Leandro? Isso, Leandro Eustáquio. Não, nós já falamos. Da banguela? Da banguela não perguntou, não. Não, isso foi uma conversa antes, né? Foi anterior, foi. Leandro, nós falamos da banguela, agora vamos falar sobre o público da banguela. Olha, Leandro, isso é o seguinte. Quando era carburado, isso economizava sim, é fato. Né? Só que a gente sempre fala assim, não ande na banguela porque te dá outros problemas. É até a segurança do carro mesmo. Se o carro morrer, você fica ali com um freio mais duro, então uma série de coisas. Mas no carburado, você tinha um consumo menor do combustível. Mas hoje, com os carros com injeção eletrônica, isso é mito. Né? Eu não devo até andar porque eu vou ter um consumo maior. Quando eu tenho uma carga no motor, que seria ele entender que eu estou com a marcha engatada, então o sistema de injeção eletrônica ele entende que ele pode até cortar momentaneamente o combustível, porque eu já estou aproveitando às vezes uma descida, o carro já entende isso. Se eu coloco na banguela, ele vai pensar assim, pensar entre aspas, né? Mas ele vai entender que está em marcha lenta. Então ele não vai fazer esse corte de combustível e vai consumir mais. Então carros com injeção eletrônica não coloque na banguela porque o consumo vai ser mais alto. E quem desce uma avenida, uma rua, de 5ª ou 4ª marcha, isso é quase uma banguela? Ou isso pode ser errado ou não tem problema? Não tem problema. A recomendação, assim, que também direção é algo, cada um tem o seu jeito, às vezes acha que o jeito é certo, né? Mas uma das orientações que a gente tem é que eu devo descer com a marcha que eu subi. Porque eu estou até poupando os freios, né? Eu estou ali economizando, fazendo freio, usando o freio motor. Mas o importante é estar engrenado, né? Eu vou ter essa carga no motor, que é o freio motor que ele está fazendo. Então, se você, lembrando, olha só, associando uma coisa com a outra. Se eu já estou numa marcha mais forte, eu tenho que pisar menos no freio. Então, eu já estou economizando também, que o freio, quando ele aquece muito, ele perde a eficiência. Então, você economiza combustível e freio. Sim. Então, aí, 2 dicas em uma. Aí, grande dica. E o Gustavo Meneghetti, a gente já fez uma pergunta dele, ele está dizendo o seguinte: é verdade que o automóvel com motor flex tem um consumo mais elevado de combustível do que os automóveis de antes, isso é, aqueles que eram movidos somente com um tipo de combustível? Só um detalhe, antes de eu trabalhar aqui nos associados, a gente tentou fazer um teste comparando um Chevrolet Meriva 1.8 a gasolina e 1.8 flex com gasolina. Adivinha se a Chevrolet passou os carros pra gente? Não, né? Não. Bom, acho que fica respondendo a pergunta, né? Essa questão realmente ela é até complicada, né, para responder. Porque eu vejo assim, muitas pessoas, eu tenho assim, o que as pessoas reclamam, né, de realmente um consumo maior com os carros flex. Então isso porque eu tenho uma taxa de compressão que ela é intermediária ali, né, não é nem para o álcool, às vezes nem para a gasolina. E aí, comparado com aquele mesmo veículo, a mesma carga, a mesma carroceria, só com o combustível dá a diferença. Então, assim, não tem muito um estudo sobre isso, a gente fazer um comparativo, que o comparativo deve ser com o mesmo carro, né, e nas mesmas condições de uso. Mas preferência uma quilometragem próxima também, para ficar muito próximo o máximo possível. Isso, e assim, fazer um teste, às vezes até com pilotos de teste, pessoas que estão acostumadas, ou a mesma pessoa fazer o teste, porque a forma de conduzir o veículo influencia. Então a gente deve, se não tem um ponto de vista fechado sobre isso,
é algo que a gente não tem um comparativo das montadoras, elas não, né, não fornecem. Hoje em dia, até em muitos manuais não existe mais lá tantos quilômetros por litro, isso está sendo abolido cada vez mais dos manuais, para evitar esse consumo que muita gente olha, não está chegando nisso. E muitas vezes é a condição de direção, e aí é complicado.